A paz do Senhor. Eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar para você. Eu estava meditando numa passagem que se encontra em 1 Samuel 16:18, que fala quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. E a partir daquele momento, Davi recebeu uma grande promessa da parte de Deus e uma porção de unção. E o Espírito Santo de Deus passou a estar e acompanhar a vida de Davi. Um dia Deus fez uma promessa para você, através de profecias, através da sua palavra, dos seus servos, e ele disse que grande seria a obra. Mas o interessante é que Deus a nenhum momento ele te falou que você passaria por grandes aflições. Por nenhum momento ele revelou para ti o processo. E muitas vezes você tem se questionado, Deus, até quando essas provações? Ei, a partir do momento que Davi, ele recebeu aquela porção do Espírito Santo, recebeu a promessa de Deus, as provações começaram a acontecer. Davi começou a ser treinado, provado e preparado para grandes missões. A palavra do Senhor diz que quando Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, veio o urso para comer as ovelhas e ele lutou com o urso. Agora imagine Davi lutando com aquele urso, quanta aflição, quanto medo e quanta força aquele homem fez. Ele ainda era jovem. Com certeza Davi, no momento que ele estava lutando com aquele urso, ele observou que algo sobrenatural estava acontecendo, porque com a força dos braços de Davi, ele não conseguiria. Assim o Senhor, ele quer dizer para você: você está de pé. Você está conseguindo vencer todas as dificuldades, todas as aflições, todas as lutas diárias, porque o Espírito Santo de Deus está com você. A partir do momento que Deus ele te fez a promessa, ele derramou uma porção sobre a tua vida e uma capacidade. O Espírito Santo de Deus, ele tem te acompanhado em toda a trajetória da tua vida. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não estava de pé. E o interessante é que no momento que Davi recebeu a promessa, com certeza o seu coração encheu de alegria, assim como o meu um dia também encheu de alegria. Um dia eu recebi uma grande promessa da parte de Deus, que eu iria ministrar a palavra, que Deus iria me colocar diante de grandes nações, e que grande era o chamado que Deus tinha, e ali eu me alegrei muito, sem entender. A alegria foi tão grande no meu coração, que eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu não imaginava os processos qual eu iria passar. E começou os processos na minha vida. Eu ainda vou contar o testemunho, não neste vídeo, mas eu vou preparar um vídeo para contar. Começou os processos na minha vida, veio grandes tempestades, começou a tirar. Aquelas tempestades tiraram algo que doeu muito. E em seguida veio uma enfermidade para o meu corpo. Tinha um momento que eu achava que não ia suportar, que eu não ia aguentar. E ali eu entendi. Com o passar do tempo eu entendi que tudo que estava acontecendo na minha vida era uma preparação. O Senhor estava me preparando, estava me aperfeiçoando, estava me ensinando para que Ele viesse cumprir os seus propósitos no chamado que Ele tinha me prometido. Assim foi com Davi. Davi ele passou por grandes processos, grandes aflições, lutando com o urso e com o leão. Agora imagine, Davi, ainda jovem, enfrentando o urso e o leão. Com certeza, Davi, ele ficou ferido. Mas ele, aleluia, viu que Deus, o Espírito Santo de Deus, tinha dado força a ele, tinha dado livramento. Nós sabemos que a luta na nossa vida, que nós não conseguimos vencer com a força dos nossos braços, somente com o poder de Deus. E não te preocupa, porque o Senhor está contigo a todo momento. A partir do momento que Ele te fez a promessa, Ele sabia o teu limite, sabia a tua capacidade. E essa promessa é como uma anestesia para todas as aflições o qual você está passando.
Veja que Davi lutou com ursos e com leões, ninguém o ajudou. E assim também não é diferente com você. Há momento que você quer que as pessoas estejam ao teu redor, te auxiliando, te ajudando, estendendo a mão, abrindo porta. Ei, esse momento é só você e Deus. Veja que Davi lutou com urso e com leões. Com certeza não foi fácil, porque Deus, o Espírito Santo de Deus estava ali com Davi. Mas há momento que Deus ele permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte por grandes aflições. Mas quando ele vê que nós já chegamos no nosso limite, ele entra. Com certeza ali Davi ele fez força, ele lutou, ele ficou ferido, mas ele não foi vencido, ele venceu, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele, assim como o Espírito Santo de Deus está com você. Ei, Davi passou por todo esse processo. Com certeza, no momento que Davi estava passando por toda aquela aflição, por toda aquela luta, ele não entendia. Com certeza, ele se angustiava, ele se questionava, mas tinha algo forte dentro dele dizendo: filho, eu estou contigo. Eu tenho obra contigo. Eu tenho uma grande promessa a realizar através de ti, assim o Senhor diz para ti. Aleluia. Ei, um dia, Davi passou a entender por que ele enfrentou ursos e leões e ninguém ajudou. E um dia você vai passar a entender. E este dia, chamado hoje, Deus preparou para dizer para você que esta luta, esta peleja, ela não é tua, é do Senhor Jesus. Quando Davi se deparou, a Bíblia diz que um dia Davi foi levar uma merenda para os seus irmãos. Chegando lá, todos estava o exército ali se preparando para entrar à guerra. Quando viram o gigante, a Bíblia diz que todos corriam de um lado para o outro com medo. Mas Davi, no momento que se deparou com aquele gigante, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi já tinha enfrentado ursos e leões sozinho. Ninguém tinha ajudado a não ser o poder de Deus. Ele tinha experiência. Ele tinha treinamento. Aos olhos humanos, aos olhos dos seus irmãos, daquele exército, ele era apenas um menino, um jovem sem experiência. Mas aos olhos de Deus, e por tudo que Davi passou, somente ele e Deus, ele aprendeu. Assim como o Senhor diz, você está aprendendo, você está sendo treinado. Está doendo, mas o Senhor é contigo. Está sofrendo, mas o Senhor está te dando vitória a todo momento. A Bíblia diz que quando ele disse que iria lutar com o gigante, todos ali desacreditaram de Davi. Mas ele foi na presença do rei e ele disse para o rei: ó rei, quando eu estava sozinho apacentando, veio ursos e leões para comer as ovelhas e eu lutei. E com a força de Deus, com o poder de Deus, eu venci. Então eu vou lutar com este gigante. Tudo que você está passando é apenas treinamento. Esses ursos e esses leões, o qual você tem enfrentado, é apenas treinamento. Um dia, eu fui desenganada da medicina. Eu pensei que estava enfrentando gigante. Mas apenas eu estava ganhando experiência. Apenas Deus estava me treinando, me preparando para 2019 eu enfrentar um grande gigante na minha vida. Um gigante o qual amedronta, afronta e atemoriza toda a humanidade. E em 2019 eu enfrentei uma luta tão grande que eu achava que eu não ia suportar. Eu dentro de casa, eu olhava para o alto e eu dizia: Deus, o que eu faço? E o Senhor me fez entender que na época que eu fui desenganada dos médicos, que eu passei pelo vale da sombra da morte, eu tenho um testemunho muito lindo, tremendo. Ainda não era um gigante. Apenas eu estava matando ursos e leões. Era uma preparação para quando o gigante aparecesse, eu não temesse. Então, o pior ano da minha vida foi 2019.
o qual apareceu um gigante, o qual eu achava que seria o fim. Mas o Senhor me fez entender que tudo que eu passei não passava de treinamento e de experiência, para quando o gigante aparecesse, eu não temesse. Então é assim, é com você também. Tudo que você está passando, sai, não passa de treinamento, para quando o gigante aparecer, você não temer. Assim como Davi disse, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Assim, quando o gigante se deparar com você, quando você se encontrar com o gigante, você não vai temer, porque você sabe que o mesmo Deus que te livrou dos ursos e dos leões é o mesmo Deus que vai te dar vitória com este gigante. 2019, eu orava dentro da minha casa e eu dizia: Deus, o que eu faço? O Senhor diz: não faz, crê somente que este gigante é para a minha honra e para a minha glória. Assim o Senhor dizia. E o Senhor dizia para mim não baixar a cabeça. O Senhor dizia, aleluia, que Ele estava com o controle nas mãos e que eu não temesse. Então assim também não é diferente. Há momento na nossa vida que nós passamos por grandes aflições, enfrentamos gigantes, enfrentamos ursos e achamos que é somente nós que sofremos, enquanto tem pessoas sofrendo e você nem imagina o que ela está passando. Então há momento na nossa vida que nós passamos por grandes aflições e é preparação de Deus. Sabe por que hoje eu estou aqui falando isso para você? Porque Deus que me livrou dos ursos e dos leões foi o mesmo Deus. É o mesmo Deus que me livrou do gigante. E hoje eu estou aqui para contar a vitória que eu enfrentei. Um gigante em 2019. Eu ainda vou contar, vou preparar um vídeo para contar a grande vitória. Qual foi o gigante que se levantou na minha vida e na vida do meu filho? O qual esse gigante tem afrontado a humanidade, tem afrontado o exército do Deus vivo, que é a depressão. Então, o que eu tenho para dizer hoje para você, que você tem passado por luta, por provações, mas tudo que você tem passado é treinamento, é aprendizado, é provas, o qual você vai ser usado para outras pessoas. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo e que têm um chamado. A partir do momento que você recebe uma promessa da parte de Deus, o que vier sobre a tua vida é aprendizado. O que vier sobre você é experiência, para que você venha ajudar outras pessoas. Então não temas o que está acontecendo contigo. E hoje o Senhor preparou esta palavra para você. Alegra o teu coração. Você tem enfrentado ursos e leões. Para quando o gigante aparecer, você não temer. Então, esta luta que está se passando hoje na tua vida, ou a luta que se passou, foi apenas ursos e leões. Para quando chegar o gigante, você não temas. Porque quando chegou o gigante, eu fiquei um pouco, não vou mentir, eu fiquei um pouco apavorada. Mas eu me lembrei que Deus, quando eu estava só, Deus me livrou, Deus me guardou, Deus me curou de uma enfermidade, o qual para os médicos não tinha mais jeito. Eu passei pelo vale da sombra da morte, enfrentando ursos e leões sozinha. Então, quem é esta enfermidade, depressão, ansiedade? Para destruir o exército do Deus vivo. Então, muitas vezes, Deus permite nós passarmos por grandes aflições para ganharmos experiência, para que outras pessoas venham ser alcançadas e recebam livramento. Veja que Davi, foi necessário ele passar por grandes aflições sozinho, para quando chegasse o gigante que estava afrontando o exército de Deus vivo, ali Davi lutar com aquele gigante com o poder de Deus. E você vai vencer
com o poder de Deus, não é com a força dos teus braços. Se você enfrentou ursos e leões com o poder de Deus e você estava só, imagine agora que você, Labaxude Comanabiaçai, tem um exército de anjos ao teu favor. Não temas, pois você está ganhando experiência. Eu tenho meditado nesta palavra, que quando Davi estava ali sozinho, lutando com ursos e com leões, com certeza ele estava ali aflito. Ele estava se perguntando: por que não me ajuda? Por que meus irmãos não estão aqui? Por que o meu pai não está aqui para me ajudar? Com certeza ele se questionou porque ele estava só. E há momentos na nossa vida que nós nos sentimos sozinhos. Mas a nenhum momento você estava só. O Senhor estava contigo, através do Espírito Santo de Deus. Então hoje a palavra para você é: você recebeu um chamado de Deus. A partir do momento que você recebeu algo da parte de Deus, você vai ser treinado, preparado, você é vaso. E é o momento que Deus nos quebra, nos amassa para nos fazer de novo. Ei, está chegando o momento de Deus te honrar. Aquelas pessoas que olham para você assim como olhavam para Davi, achavam que ele estava falando bobagem, que ele não garantia lutar com o gigante. Mas não sabia o que Davi tinha passado. Muitas pessoas não sabem o que você tem passado. Muitas pessoas não sabem o que você tem enfrentado. Eles te julgam pelo que eles te vê. Aleluia. Mas eles não sabem a intimidade que você tem com Deus. Eles não sabem as provações, o qual você já enfrentou, que você já tem passado. Então hoje a palavra para ti é: levante a tua cabeça, que o mesmo Deus que te livrou dos ursos e dos leões é o mesmo Deus que vai te dar vitória quando o gigante aparecer. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Tu não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por ti. Amém.